Ok. Tá ok? Tá aparecendo? Tá, gente? Tá. Tá na Apareceu a tela? apresentação? Tá. Tá, né? Tá. Ok? Passou para a tela inteira agora, né? Isso. Então tá. Então, como eu estava falando, a primeira questão para a gente definir dos modelos de plantio, então, voltando aqui, quando a gente vai falar, né, da regeneração artificial, a primeira coisa seria definir os modelos de plantio, e eu considero como modelo de plantio a definição do hábito das espécies que eu vou utilizar, da combinação ou de um só, a composição florística, que vai ser importante em relação principalmente aos grupos ecológicos ou grupos funcionais, e como que eu vou arranjar esses grupos no campo, tá? Então, o primeiro aspecto, que seria o hábito das espécies, né, ou formas de vida, quando a gente pensa, normalmente a gente que é da área florestal, já está pensando em restaurar o ambiente florestal, mas pode ser que vocês tenham como meta a área para reparação, uma área, por exemplo, de cerrado, que você tem lá as diferentes fisionomias dentro do complexo do cerrado. Então, você pode trabalhar com um campo sujo, um campo cerrado, um cerrado senso estrito, que é aberto também, que tem espécies arbóreas, mas tem muitas arbustivas e herbáceas, né? E temos também que lembrar que no ecossistema florestal eu tenho árvores, arbustos, herbáceas, trepadeiras, né? Lianas e cipós, enfim, a gente tem bromélias, a gente tem uma gama de formas de vida, falando só em vegetação, ali estabelecida. Mas quando a gente vai dar início a essa restauração, será que a gente vai conseguir colocar todas essas formas de vida, ou há necessidade de colocar todas as formas de vida, ou ainda é possível colocar todas as formas de vida no nosso plantio? Então, essa que é a questão importante. Então, eu coloquei aqui, 7 opções, né? Não, 6 opções aqui, para a gente pensar. Então, por exemplo, uma das primeiras opções seria a gente recuperar somente com herbáceas. Põe herbáceas barra arbustivas, tá, gente? Eu não corrigi no texto, ficou dessa forma. Quando que vocês plantariam somente espécies herbáceas e arbustivas numa área para restaurar? Por exemplo, se vocês estiverem restaurando um campo rupestre ferruginoso, aqui, que a gente tem aqui em Minas Gerais, aqui na área de minério de ferro, lá tem gramíneas, né, um extrato herbáceo com gramíneas e outras espécies herbáceas, tem muita orquídea, né, do chão, muita bromélia e algumas arbustos, né, e dificilmente você tem espécie arbórea. E aí, nesse caso, por exemplo, eu tenho um extrato herbáceo muito significativo, então pode ser que se eu começar e conseguir introduzir somente esse extrato herbáceo, já seja o passo inicial para a gente começar o desenvolvimento dessa área. Por exemplo, numa área dos campos lá, dos campos do sul, né, da região sul, são campos também que tem praticamente só extrato herbáceo. Então, se tiver num ambiente onde o que tem de nativo é o extrato herbáceo arbustivo, é isso, só isso que eu vou usar. Agora, existem algumas estratégias que a gente usa somente esse extrato herbáceo arbustivo numa área degradada e com objetivo temporário, de uma recuperação temporária, porque a gente, muitas vezes, pode ser até que vai reusar essa área. Isso é um exemplo típico de recuperação de taludes de depósitos de estéreo e rejeito, ou mesmo em cima dos depósitos de estéreo e rejeito, onde se usa somente espécies herbáceas, normalmente, e muitas vezes espécies exóticas. Aí você fala, isso não é restauração, não, é recuperação, é uma estabilidade que você vai conseguir promover. Então, tem situação que a gente vai usar só espécie herbácea, por exemplo, nesses casos de taludes, né? A gente vai ver isso um pouco mais
com detalhe lá quando a gente falar de mineração, tá? Tá nesse tópico lá. Agora, existe ainda, numa área que deve ser floresta, será que vale a pena você começar só com um extrato herbáceo? Só isso e depois achar que a regeneração natural vai se estabelecer? Então, pode até ser, existem defesas de que eu já vi colegas defendendo a melhor coisa para recuperar uma área degradada é plantar braquiária. Aí eu até assustei, falei, mas como assim? Não, melhor para o solo. Falei, tá, então você está pensando só no componente solo, não está pensando que a própria braquiária que você colocar lá vai prejudicar a implantação do extrato arbóreo, né, por vias artificiais e muito mais por regeneração natural. Mas seria uma possibilidade para alguns casos como esses que eu falei para vocês, onde o ambiente é extremamente degradado, é muito degradado. Por exemplo, nesses casos de taludes, a gente não vai nem poder colocar floresta, porque senão você até desestabiliza os taludes mais ainda. Então, em algumas situações, somente espécie herbácea. Mas não quando eu quero que se estabeleça um ecossistema florestal, porque, de modo geral, isso causa um atraso muito grande e, às vezes, até um prejuízo para a implantação, tá? Bom, segunda opção, você entrar inicialmente com as herbáceas, esperar o solo cobrir, dar uma melhorada na matéria orgânica do solo, um pouco na umidade, e depois, posteriormente, você viria e plantaria as espécies arbóreas, tá? Isso já foi feito também em algumas áreas mais degradadas, né, que tem a vertente que defende, não, primeiro nós precisamos de melhorar as características de solo, para depois colocar espécies arbóreas, tá? Eu tenho um pouco de dúvida se realmente, numa condição normal, é necessário, porque eu tenho muitas espécies arbóreas que também são de crescimento rápido e conseguem se estabelecer em solos degradados. A questão é a gente identificar quais são essas espécies, tá? Então, eu acho que é um atraso entrar com a herbácea para melhorar o solo primeiro, para só depois voltar. Isso fica caro, tá? Então, isso não é uma estratégia interessante, mas ela pode ser necessária. E aí eu vou dar um exemplo bem recente para vocês. Isso aconteceu aqui na região do acidente lá do rompimento da barragem de Fundão. Quando houve o rompimento da barragem de Fundão, foram despejados lá mais de 30 milhões de metros cúbicos de rejeito. Esse rejeito ficou parte no fundo dos cursos d'água, uma grande parte nas margens dos principalmente os primeiros 80 quilômetros do curso d'água, mas foi até 100 quilômetros, que fica mais aproximadamente, que é onde tem a usina hidrelétrica Risoleta Neves. A partir daí, ele já não saiu, ele desceu, o rejeito desceu pela água, pelo leito do rio, e não saiu mais da borda da margem do rio. Mas aí o que aconteceu? Era, assim, a quantidade de rejeito muito grande, uma questão emergencial, não existia tempo para você fazer um planejamento, estudar, a gente não sabia, né, o pessoal não sabia se espécie herbácea ou arbórea ia conseguir se estabelecer ali, o rejeito ainda muito instável. Então, o que foi feito lá? Eles fizeram a retificação dos cursos d'água, né, desassorearam e retificaram, fizeram taludes, fizeram a proteção desses taludes dos cursos d'água, e tinha que dar um jeito de tentar cobrir aquele rejeito, né, para aquele rejeito estabilizar e parar, porque sabia-se que continuar chovendo, a chuva ia carregar aquele rejeito e ia ser uma situação, né, por muitos anos e ter muito problema. Então, qual foi a estratégia? Fazer um plantio emergencial para cobrir o solo rápido, independente de quê? O objetivo era cobrir o solo. Então, o que foi feito? O acidente foi em novembro de 2015,
Em 2016, eles trabalharam na reconformação dos taludes, muito trabalho mecanizado ali, né, para refazer, e depois, no final de 2016, eles começaram a fazer a semeadura de um mix de espécies que são herbáceas, e às vezes algumas arbustivas, mas principalmente herbáceas, que foram responsáveis por cobrir rapidamente o solo. Não tinha como implantar arbórea ali ainda. Para você implantar arbórea, você tem que ter mudas, tem que produzir mudas, você tem que colher semente para isso, né, fazendo aí de forma reversa. E aí, o que foi feito? Foi essa estratégia. Primeiro, eles fizeram a semeadura usando biomantas, depois eu vou mostrar isso para vocês também, de um grupo de espécies que são essas espécies conhecidas como espécies de adubação verde, onde você tem aí feijão de porco, feijão guandu, crotalária, soja perene e tal, e tinha gramíneas no meio também. Então, fizeram isso e um ano e meio, 2 anos depois, eles estão até agora plantando, fazendo plantios numa área onde inicialmente foi feita a cobertura de herbácea. Foi importante? Foi importantíssimo, né? Se não tivesse feito isso, teria ficado muito pior. Agora, essas herbáceas que foram usadas estão dando trabalho agora? Sim, tem algumas que estão prejudicando o estabelecimento das espécies arbóreas. Nós temos experimentos lá, então tem o experimento de campo nosso lá, a gente tem que fazer capina o tempo todo, capina e roçada. Por quê? Porque tem principalmente 2 espécies lá, a grama seda e a soja perene. A grama seda, ela vai alastrando e aí ela compete muito com as raízes, e a soja perene, ela é trepadeira, então ela forma uma copa em cima das mudas e acaba matando as mudas das espécies arbóreas. E aí isso atrasa a regeneração natural do extrato arbóreo, das espécies arbóreas, né? Mas, nesse caso lá, era uma questão emergencial, que eu acredito sim que foi a melhor escolha, né? A gente não tinha tempo de esperar as plantas arbóreas crescerem para poder cobrir o solo. Então, essa opção, inicialmente herbácea só depois de plantar arbórea, ela pode ser usada, por exemplo, nesse caso, que foi uma coisa emergencial. Eu acho que usar isso de forma planejada é um atraso de tempo, tá? Porque você não precisa esperar para plantar arbórea depois. Por quê? Então, aquela questão de, eu preciso melhorar o solo primeiro. Nossa, mas tem arbóreas aí que vão estabelecendo esse solo sem também mesmo potencial das outras. Então, aí sim seria essa terceira proposta, usar espécies herbáceas e arbóreas simultaneamente. Para esse caso, a gente também tem algumas situações, tá? Algumas observações. No passado, usou-se muito fazer o plantio, por exemplo, em área de mineração, né, que era que eu vi isso aqui, que essa semeadura de herbáceas, o pessoal chamava de tapete verde. Olha, nós temos que fazer um tapete verde, que era com o objetivo que eu falei lá em cima, só que plantava as arbóreas junto, né? Então, eles precisavam, área de mineração, área mais declivosa e tudo, então eles queriam cobrir o solo rapidamente. Só que, assim, teve, por falta de conhecimento, à época, né, se plantou espécies, principalmente gramíneas, que eram as boas para cobrir o solo, só que essas gramíneas boas para cobrir o solo eram competidoras enormes das arbóreas. Aí, o que se fazia? Tinha que plantar muda de arborização, praticamente, muda com 2 metros de altura, porque senão, se plantasse muda pequena, eles semeavam braquiária, capim-gordura, né? Mas, então, assim, num lugar onde você quer favorecer o crescimento das espécies arbóreas plantadas e também favorecer a regeneração natural de espécies arbóreas, você vai colocar braquiária, né? Então, assim, aí houve uma evolução, né? E a proposta não é mais essa. Qual é a proposta hoje? Você utilizar o plantio na entrelinha das espécies arbóreas. Então, tem a linha de arbórea, na entrelinha, a gente usa esse mix também de espécies de adubação verde, só que tem que ser bem escolhidas. Não devo plantar soja perene, que ela vai atrapalhar, não devo plantar nenhuma gramínea,
né? Então, de modo geral, vão ser as espécies, principalmente as leguminosas, que ainda auxiliam na fixação de nitrogênio, né, e que tem o crescimento delas não é agressivo, não é dominante, como seria o das invasoras lá das braquiárias, e elas vão ser, ao ser sombreadas pela copa das arbóreas, elas vão sair do sistema. E isso vai acontecer de forma tranquila. Qual é a questão hoje? Essas espécies que a gente usa nesse esquema são espécies exóticas. E aí, qual é a expectativa? De que a gente pudesse desenvolver aí material genético, inclusive por seleção, de espécies nativas nossas que possam cumprir esse mesmo objetivo. Eu tenho um projeto de pesquisa agora aprovado, que um dos objetivos é esse, identificar espécies nativas que possam ser usadas como adubação verde, nesse propósito aqui, para ser utilizada junto com as arbóreas, porque aí eu não preciso ter preocupação nenhuma. Se elas são nativas daqui, elas fazem parte do sistema em algum momento, tá? Então, uma coisa importante de falar também sobre essa questão das herbáceas é que quando eu estou pensando nessa estratégia que eu estou falando, a gente está pensando nas herbáceas como um componente importante para auxiliar a cobertura do solo. É isso, né? E aí, se a gente pensar, não vão ser as mesmas espécies que estão no subbosque depois futuro da floresta. Porque o subbosque da floresta eu vou ter grande quantidade de plantas herbáceas arbustivas, subarbustivas, arbustivas. Então, mas são espécies de sombra, então possivelmente não são as mesmas espécies. Mas querem um exemplo de espécies arbustivas, por exemplo? Açapeixe, alecrim. Essas são espécies que invadem os pastos e começam a sombrear, criar ali pequenos núcleos, etc. Então, por que não usar essas espécies? Os meninos brincam comigo, eu falo, gente, vamos colher semente de açapeixe e alecrim, porque eu quero colocar no experimento esse ano. Aí o pessoal às vezes até brinca e fala, nossa, chegar lá num produtor rural plantando açapeixe e alecrim, ele passou a vida inteira dele roçando isso dos pastos, e agora você vai plantar? Mas eu vou plantar dentro de uma área onde essas espécies têm uma função importante. Então, é isso que a gente espera buscar hoje, tá? Espécies herbáceas e arbustivas que sejam nativas do local e que a gente plante junto com as arbóreas para que elas promovam essa cobertura, tá? E na fase inicial, o crescimento tem que ser rápido, né? Para elas poderem proteger e fornecer uma condição de maior umidade, um pouco mais de sombreamento no solo, para que essas espécies que a gente planta, por muda ou por semente, tenham sucesso. Quando a gente for falar de semeadura, vocês vão ver que a gente tem alguns exemplos, inclusive tem um filme que eu vou passar para vocês, que usa essa estratégia na semeadura direta, semeia tanto as espécies arbóreas quanto sementes como uma espécie arbustiva, herbácea. Né? Isso também é tema de pesquisa, já até acertei com 2 orientados agora de mestrado, que vai ser possivelmente o assunto de dissertação deles, trabalhar com espécies, tentar trabalhar com espécies nativas para tentar cumprir essa função, ok? Então, a função dessas herbáceas é contribuir na fase inicial, porque se eu estou plantando simultaneamente, não vão ser as herbáceas de futuro, né, que seriam outras espécies de sombra. Soraya, oi. Eu tenho uma dúvida nessa parte. Por exemplo, a gente tem que plantar essas herbáceas na entrelinhas de crescimento rápido, né? Tudo bem que ela vai proporcionar melhores condições de solo, mas ela não vai gerar uma certa competição com as arbustivas? As arbóreas? Então, por isso que tem que ser espécies que elas vão sombrear um pouco, aí depende do grupo de espécies, depende do espaçamento também, né? Elas podem sombrear, mas, por exemplo, tem espécie que eu planto de arbórea já na fase inicial, que são as espécies dos grupos sucessionais mais avançados, secundárias e clímax,
essas espécies, elas normalmente germinam e se estabelecem na sombra. Então, elas não sofrem competição desse grupo de espécies aí, se eu usar espécies adequadas dessas herbáceas. Entendeu? Eu só não posso usar as gramíneas, que são muito competidoras. Gramíneas, gente, elas têm uma quantidade de raiz, então tem uma competição por água e nutriente também muito grande, né? Não é só sombra. Estas aqui que a gente fala, se forem leguminosas, que é uma das questões importantes para a gente selecionar, elas vão ajudar na fixação de nitrogênio, e são espécies que tipo, com 1 ano, o ciclo de vida é de 1 a 2 anos só. E elas fecham, elas formam uma capoeira, né? E aí as outras vêm crescendo junto com elas, ou no subbosque delas, né? Subbosque, se é que eu posso chamar esse subbosque. E assim, a gente precisa estudar mais se pode existir algum prejuízo, mas eu acho que, pelo que a gente tem visto, é mais benefício do que prejuízo, tá? Entendi. Então, essas herbáceas, a gente coloca ela basicamente e elas competem com as plantas daninhas que vêm da regeneração natural. Sim. A estratégia mais usada hoje, que depois vocês vão ver no vídeo, é o quê? Você tem um pasto cheio de braquiária, aí você passa herbicida, faz a dessecação do pasto, aplica herbicida, e aí você forma aquele mulching de matéria, né, que ela morre, a braquiária morre e fica sobre o solo. É importante ficar aquele mulching sobre o solo, por quê? Porque ela vai sombrear e impedir a germinação da semente da braquiária que está lá no banco. A braquiária produz muita semente, e a quantidade de semente que tem no banco de semente do solo é muito grande. Então, tanto que, por exemplo, quando a gente faz o revolvimento do solo, aração e gradagem, você mata aquela braquiária de touceira, mas, por outro lado, você expõe as sementes das braquiárias, das sementes que estão no banco de sementes, e aí elas germinam. Por isso que você tem que voltar depois e aplicar herbicida logo em seguida. Né? Quando você vai arar e gradear, você mata a touceira, mas estimula a germinação das sementes. Então, assim, a espécie tem estratégias de sobrevivência muito importante, por isso mesmo que ela é boa para pastagem e tolerar o gado comendo ali o tempo todo. Então, o que a gente faz? Se aplica o herbicida, deixa aquele mulching e vem fazendo a semeadura mecanizada, quando possível, por plantio direto. Você não vai revolver o solo, ele só abre aquele sulco de plantio. E aí a semente ali vai germinar, enquanto a semente da braquiária está na sombra ali ainda. Essa é a nossa expectativa, né? Que essas sementes que a gente planta germinem mais rápido e sombreiem a braquiária. Então, o uso dessas espécies na entrelinha das arbóreas o objetivo principal é competir com as outras espécies herbáceas, no caso lá dos capins, que causam muito mais prejuízo. E essas espécies que a gente usa devem ser de ciclo curto, né, de 1, 2 anos só. Ok? Ô, Soraya, só tipo assim, outra dúvida nessa parte. Por exemplo, a gente escolhe as herbáceas, né? Que a gente vai colocar no caso para competir com essas. Só que corre o risco da gente tomar prejuízo, porque querendo ou não, a gente vai ter que implementar elas lá, né? Então a gente vai ter um custo. Mas corre o risco das herbáceas que já estão lá ganharem na competição, no caso, e a gente perder essas que a gente implementou? Olha, se você fizer, por exemplo, se você fizer essa semeadura no meio do pasto, dessas outras herbáceas, no meio do pasto vivo, sem aplicar herbicida, não vai adiantar nada. Aí você vai ter que vir e ficar roçando, ficar capinando. Aí não justifica. Então, por exemplo, se é uma área que não pode aplicar herbicida e ela é pura braquiária, é muito difícil você ter sucesso. Por quê? Porque você vai jogar a sua semente no meio daquele capim que já está estabelecido ali e já tem um sistema radicular super vigoroso. Então, dificilmente a sua semente vai conseguir competir com eficiência. Você vai acabar tendo que entrar mais vezes, a não ser que você consiga roçar, porque uma vez que você semear essas espécies,
Você não vai poder mais roçar nem aplicar herbicida, né? Então, ou aplica o herbicida, ou então, no mínimo, faz uma roçada bem baixinha, mas ainda assim fico na dúvida se vai ser eficiente ou não. O mais eficiente é quando você consegue e pode aplicar o herbicida, porque é uma vez de herbicida só. Aplica, faz a dessecação prévia ao plantio com herbicida e pronto, depois não vai usar mais. Então, esse é o método que, assim, tem sido mais utilizado. Entendeu? Clareou? Agora dá para entender. Tá. Depois, na hora que vocês virem o vídeo, também vai melhorando a percepção, o entendimento, tá? Bom, o plantio de somente arbóreas, gente, é o mais comum que tem. Plantar só árvore, só muda de árvore ou semente de árvore. É o mais comum que a gente tem até agora, né? Essa questão de usar as herbáceas na entrelinha tem crescido o uso agora, e a proposta é mais recente, e tem crescido o uso exatamente na perspectiva de que eu posso deixar o meu sistema mais barato, ao invés de eu ficar lá, né, aplico, igual eu acabei de falar, aplico herbicida uma vez, depois não tenho que aplicar mais, aí por isso que você falou a questão do prejuízo. Se eu não fizer esse controle, se a gente não conseguir essas herbáceas, né, arbustivas para controlar a braquiária, vamos falar braquiária para ficar mais simples, você vai ter que continuar roçando, capinando ou aplicando herbicida. Então, o custo das operações de manutenção é alto, né? Então, a expectativa é de que essas herbáceas consigam cumprir esse papel. Por isso que você falou, você tem um custo de plantio delas, mas tem que ser mais barato plantá-las do que fazer a manutenção no caso de não plantá-las, né? Bem, no caso das arbóreas, de plantar somente arbóreas, por exemplo, onde é braquiária, onde é pasto, eu vou ter trabalho para fazer o controle. Mas onde por exemplo, cultura agrícola, área de milho e tudo, que não tem gramíneas, né? Área de culturas agrícolas, de milho, outras culturas, soja, normalmente tem as plantas daninhas para aquela cultura, mas elas não atrapalham muito aqui as espécies arbóreas, porque elas vão crescer mais em altura e rapidamente. Mas se for pasto, a gente planta somente arbórea sim, mas a gente vai ter um pouco de trabalho com pasto, tá? E aí a questão nossa é de ver espaçamento e modelo e arranjo no campo, como a gente vai ver para frente. Mas é o mais usado hoje, somente arbórea, tá? E sistema agroflorestal? A gente já fala, o pessoal já fala em usar sistema agroflorestal em restauração há muito tempo. Mas agora, depois do Código Florestal e das legislações sequenciais, só um minuto. A gente já teve a oportunidade de ter esse uso do sistema agroflorestal autorizado na legislação, né? Mas se vocês lembrarem, é um sistema agroflorestal com espécies lenhosas, arbóreas ou lenhosas perenes. Então, por exemplo, café, né, a gente pode usar. Então, são plantios, ou árvores, né, lógico, mas tem também aquelas perenes ou de ciclo curto, né, ou de ciclo longo, desculpe, não pode ser tem que ser lenhosa, tem que ter caule lenhoso e não pode ser de ciclo curto, porque senão você tem que colher e plantar, você fica com o solo exposto. Então, o sistema agroflorestal, hoje, ele é permitido na legislação para uso contínuo nas áreas de reserva legal e nas áreas de APP, se vocês lembrarem lá da legislação, ela pode só para aquele caso de pequena propriedade familiar, tá? Né? Se vocês se lembrarem que na APP só pode para propriedade familiar, de agricultura familiar, que tem aqueles critérios lá, de tamanho e quem trabalha, né? Agora, já se falava nisso há muito tempo, pensando-se num sistema agroflorestal em que você fizesse só na entrelinha dos plantios das espécies arbóreas,
você cultivava aí feijão, milho. O milho, no primeiro ano é ruim porque ele sombreia, né? Seria depois, quando as árvores já tivessem um porte maior. Mas feijão, arroz, né? Culturas de porte baixo, que sempre se sugeria que o produtor pudesse usar a entrelinha dos plantios das arbóreas por 1, 2, às vezes até 3 anos, para que ele continuasse tendo produção ali e pudesse, inclusive, pagar os custos do plantio dele. Então, era um sistema agroflorestal, quando se pensava, só nessa fase inicial. E a gente tinha sempre, assim, uma turma defendendo como sistema agroflorestal, mas dizendo que era só para plantar as espécies de adubação verde. Aí o pessoal falava que era sistema agroflorestal. Aí, para mim, não é sistema agroflorestal, viu, gente? Porque sistema agroflorestal é que tem produto, é que tem produção, né? E por exemplo, você usar o plantio agrícola na entrelinha das espécies arbóreas, se as espécies arbóreas não vão ser utilizadas, né? Então, ele nem é um sistema florestal de produção. Você vai usar produtos só das herbáceas que você está plantando na entrelinha. Mas hoje a gente pode pensar em plantios de espécies de ciclo longo, né, junto com as espécies arbóreas, ok? Mas uma coisa importante, tô com vontade de espirrar. Uma coisa importante, gente, é lembrar que o sistema agroflorestal é um sistema de produção. E se vocês estiverem falando de área muito degradada, não pensem em tirar produto de uma área muito degradada. Né? Vocês vão entrar lá dentro de uma área de mineração e fazer uma área de produção lá dentro? Se não tem nem o suficiente de água, umidade, tudo para favorecer o crescimento das espécies que precisam lá para cobrir o solo, você vai querer tirar produto lá de dentro? Então, é inviável. Então, pensando que o sistema agroflorestal é de produção, a gente tem que estar atento ao fato de que, possivelmente, se a área for degradada naquele conceito que a gente falou, você não vai usar. Você vai usar, é possível, é viável usar somente naquelas áreas que são, né, pelos nossos conceitos aí, são áreas alteradas, né, e não degradadas, ok? Bom, e a última opção seria usar tudo, herbácea, arbóreo, arbusto, bromélia, orquídea, cipó, tudo que tem dentro da floresta. Só que aí, esse seria ideal, né? Nossa, vamos plantar todas as formas de vida e não só árvore. Bom, por que a gente planta árvore e a gente já está considerando que vai funcionar? Porque a árvore é o componente indispensável de um ecossistema para ser floresta, e a gente entende que a partir do momento em que elas criam aquele ambiente, um dossel e etc., a gente vai ter atração aí de fauna, né, que vai trazer aí toda a sequência de outras formas de vida. E isso acontece, a gente tem áreas aí que a gente está avaliando, a última vez que a gente avaliou, que já estava com 24 anos, já tinha um monte de bromélia, mas por quê? As árvores já tinham 24 anos, então já tinha copa com mais de 15 metros de altura, já tinha copa estabelecida, então você já tinha copa ampla, adequada para o crescimento de bromélias, de orquídeas. Então, assim, a questão nossa eu não consigo, na fase inicial do plantio, colocar tudo isso, né? As herbáceas e arbustivas que eu falei para vocês, do uso lá de cima, são aquelas que vão sumir depois que sombrear. Então, se eu for fazer esse tipo de introdução, de plantio, de modelo, estejam certos de que eu não vou conseguir fazer isso de uma única vez, eu vou ter que fazer isso de forma escalonada, entrar com as arbóreas, herbáceas e arbustivas iniciais, mas depois, se não chegar, eu vou ter que trazer as bromélias, as orquídeas, etc., e isso vai demorar muito tempo e vai ficando caro, porque aí eu tenho que entrar na área, né, várias vezes para vir plantar. E isso, se for muito importante, se for uma área com um significado muito importante, ok, mas fazer isso em áreas grandes, em amplas áreas, é muito difícil. O que a gente tem que fazer
dar aquele empurrão inicial no processo de restauração muito bem feito, fazer isso muito bem feito, com espécies que atraem fauna para trazer os animais dispersores, que atraiam, né, animais para toda a cadeia, entendeu? Produzam bastante biomassa, usam bastante leguminosa para fixar nitrogênio, as espécies que têm associação com micorriza, que vão promovendo melhorias no solo. Enfim, o ideal é que a gente faça um plantio inicial muito bem feito e que não precise voltar para trazer esse material. Mas existem situações, por exemplo, em área de mineração, vocês vão ver que é tudo muito específico. Existem alguns casos onde, quando a área que vai ser minerada, ela é do ecossistema original, natural, e ela vai ser desmatada. Então, você tem que fazer o resgate de material ali. Então, por exemplo, se resgata muito orquídea bromélia, às vezes se resgata plântula no solo. Então, você tem que resgatar esse material, deixar crescendo, reproduzindo numa estrutura, no viveiro, e depois devolver esse material. Então, eu já vi um trabalho assim numa mineração na Amazônia, né, que eles têm que fazer o resgate, então, principalmente bromélia e orquídea, e aí eles têm lá o orquidário lá cheio de plantas que foram resgatadas, mas o que acontece? Eles vão introduzindo esse material resgatado em áreas que já têm uma idade maior, ou em vez de ficar esperando essas que eles estão plantando agora crescerem, se eles já têm uma área maior, eles já podem. E aí isso depende muito de conhecimento também, você tem que conhecer essas orquídeas ocorrem em que extrato, né? Então, assim, em quais espécies, normalmente, que elas estão mais associadas. Então, quando eles fazem o resgate, que é chamado de resgate, eles têm que coletar todas essas informações e tudo, mas eles estão estudando muito isso, mas, assim, é muito específico de cada fisionomia, então não é um conhecimento muito amplo, não, tá? Mas, então, são essas as possibilidades, viu, gente? Dessas combinações aí possíveis. Nós vamos dar o nosso foco agora para composição, no sentido das plantas arbóreas, que é o nosso foco principal, mas sabendo que a parte das herbáceas, depois a gente fala também, eu vou dar uma lista para vocês das espécies mais usadas, mas o foco nosso agora passa para o outro componente, que seria essa questão da composição florística. Aí, quando eu estou falando composição florística, aqui eu tenho que pensar no componente arbóreo, nas espécies arbóreas, e também nas outras formas de vida que a gente for colocar. Mas aí nós vamos focar mais agora na composição florística de espécies arbóreas. Mas isso aqui, essas perguntas que eu faço aqui, quantas espécies? Isso é válido tanto para o componente arbóreo quanto para as outras formas de vida. Quais espécies? Como que eu vou escolher? Né? Quantas espécies de cada hábito, por exemplo, quantas espécies de árvore? Ou quantas espécies de herbáceas? Então, para cada hábito ou forma de vida, eu tenho que definir quantas espécies. E de cada grupo ecológico funcional. Então, não é só lá em cima, de quantas espécies no total. Eu tenho que definir quantas espécies de cada hábito e quantas espécies de cada grupo ecológico ou grupo funcional. E, depois disso, também pensar não nas espécies, mas na proporção de plantas de cada grupo ecológico ou funcional. Tá? Que isso vai fazer parte também disso que eu chamei de composição florística. Tá? Então, a seleção de espécies, a gente tem uma aula específica sobre isso, eu vou deixar mais para frente, né? Mas, por exemplo, quantas espécies? Maior número possível. Qual que é a minha base? Meus ecossistemas de referência. Então, o nosso ecossistema de referência aqui da UFLA é a Matinha e a Mata de Capim. Quantas espécies tem lá? Na Matinha, os últimos dados que eu me lembro, tinha 200 e poucas espécies arbóreas. Aí, nossa, então significa que eu tenho que plantar 200 espécies? Não, não tenho que plantar 200 espécies, porque eu estou iniciando um processo sucessional. Aquela área lá que não mexe lá dentro tem, no mínimo, 40, 50 anos. Então, eu não preciso usar o que tem lá, todas as espécies que tem.
Eu preciso selecionar um número, dentre aquelas espécies que existem nesse ecossistema, um número suficiente de espécies para ter uma diversidade inicial tal que consiga ser um ambiente atrativo para a chegada das outras espécies e também que consiga formar um ambiente que seja melhorado para que essas espécies que cheguem consigam se regenerar naturalmente, né? Quais espécies? Eu vou ver lá dessas que tem na minha área de referência para escolher. Mas como que eu vou escolher? Nossa, tem espécie lá dentro que eu nunca nem vi a semente, não sei como é que é. Então, não adianta eu escolher algumas espécies que a gente não conhece nada, tá? Então, como que nós vamos escolher essas espécies? Pela importância, tem as espécies-chave, né, de alguns ambientes que devem ser selecionadas, tem aquelas espécies que têm um crescimento muito bom, rápido, atrai fauna, então, por exemplo, ser espécie atrativa à fauna é muito importante, mas não significa que tem uma espécie que produz fruto seco e deiscente, não atrai fauna nenhuma, ninguém come aquele fruto dela lá, aí eu não vou usar? Não é assim, porque né, existe uma cadeia que vai ter um uso para aquela espécie, ela pode promover, por exemplo, um ambiente importante para as bromélias e etc. Então, não é, a importância da espécie não é só para você produzir fruto para a fauna, não, viu, gente? São outros, né, lógico que vocês sabem disso. Quantas espécies de cada hábito, aí vai depender de quais eu vou utilizar, e, no caso das arbóreas, quanta espécie de cada grupo ecológico ou grupo funcional. Nós vamos ver isso agora na frente. A proporção de espécies de cada grupo. Então, quantas espécies de cada grupo ecológico funcional vai depender um pouco também da proporção que eu vou usar de cada grupo ecológico funcional. Quantas espécies, gente, eu diria, por exemplo, que num ambiente desse nosso aqui de floresta estacional semidecidual, algo sempre maior do que 50 espécies seria o ideal, tá? Mas isso vai variar muito, né? Não posso falar que um número certo para vocês. Por exemplo, se eu estiver bem próximo de um fragmento, eu posso trabalhar com um número menor de espécies inicialmente. Por quê? A gente viu lá na regeneração natural. Se eu estiver bem próximo de um fragmento, a chance de chegada das outras espécies é muito grande. Agora, se eu estiver num ambiente muito isolado, né, com uma área que quase não tem fragmento, não tem corredor nenhum, a fauna tem dificuldade de chegar, porque é tudo produção, cidade, etc., eu tenho que caprichar no número de espécies, porque senão poucas espécies vão chegar e aí a minha área fica com características não desejáveis, tá? Então, a gente volta a falar sobre seleção de espécies. A questão de quantas espécies de cada grupo ecológico ou grupo funcional, nós temos aqui alguns exemplos clássicos, mas primeiro eu gostaria de falar da questão do que a gente considera do grupo 1 e do grupo 2, tá? São dois grupos, por que dois grupos? Quando vocês devem ter estudado aí, nenhuma das classificações de espécies arbóreas de florestas úmidas, isso não vale para cerrado, é a classificação de pioneira, secundária e clímax, que a gente conhece. Aí são grupos ecológicos que têm algumas características, e muito claramente, as pioneiras são aquelas dos estágios iniciais da sucessão, ou seja, se desenvolvem em pleno sol, em áreas abertas, vão sombrear o ambiente, vão modificar o meio, e aí as espécies secundárias que se desenvolvem melhor num ambiente intermediário de luz, elas já conseguem se estabelecer. As pioneiras têm ciclo de vida curto, as secundárias, né, tomam o dossel por enquanto, e depois as clímax vão chegar num momento posterior e vão ser aquelas espécies que vão formar o dossel da floresta, lá na floresta madura, né? Então, é mais ou menos essa sequência. Então, a gente já vê que são grupos que têm funções diferentes, né? Porque o grupo funcional é quando você pensa não na classificação da espécie por algum único fator, você pensa na função que as espécies exercem. Então, às vezes, você tem
um grupo funcional que é formado por espécies de vários hábitos, né? Então, pode ter, igual, por exemplo, fixação de nitrogênio. Você tem tanto espécie herbácea quanto espécie arbórea, né? Então, isso seria um agrupamento que exerce a função de fixar nitrogênio no solo, e às vezes produz bastante matéria orgânica, etc., e que tem espécies de várias formas de vida, de vários grupos ecológicos de arbóreas. Então, o grupo funcional, ele agrupa as espécies por funções. E quais são as funções que a gente quer aqui na implantação da floresta? Bom, eu penso que a gente tenta imitar o que acontece no processo sucessional natural, né? E o que acontece no processo sucessional natural é que as primeiras espécies que chegam desenvolvem copa, sombreiam, e aí começa a sair do sistema aquelas espécies agressivas, gramíneas, etc., começa a abrir a chance para as outras espécies chegarem. Então, existem outras formas da gente denominar esses grupos. Então, eu separei aqui, por exemplo, no grupo 1 eu colocaria espécies pioneiras e no grupo 2 secundárias e clímax, ou por uma outra classificação, que é a clímax exigente de luz e clímax tolerante à sombra. É uma outra classificação que a gente usa aqui. Então, eu estou pensando que o grupo 1 são aquelas que vão ser muito importantes no início para poder fechar e fechar o dossel. E as outras, né, secundárias e clímax, são espécies que se desenvolvem nessa condição de mais sombreado. Eu posso separar isso também como grupo 1, estágios iniciais da sucessão, grupo 2, espécies de estágios mais avançados da sucessão. Posso pensar em espécie de rápido crescimento, espécie de crescimento lento. Ou seja, estou agrupando por funções que eu estou enxergando. Esse preenchimento e diversidade, essa é uma terminologia que o professor Ricardo Ribeiro Rodrigues, lá da Exalc, que trabalha com restauração, eles criaram esse termo aí, que ele chama de espécie de preenchimento, são aquelas espécies que vão crescer rapidamente, formar copa, atrair fauna, etc. Ah, mas você não falou que isso é pioneira, Soraya? É muito parecido com pioneira, só que a gente às vezes tem dificuldade porque tem alguma pioneira que não tem uma copa tão ampla, então ela não cumpre bem essa função. Vamos pensar numa que é a típica pioneira, que é a embaúba, por exemplo. Já viram a copa da embaúba? Uma copa pequenininha, então não é uma espécie que cumpre muito aquela função. Já tem, se eu pensar, pioneira secundária, por exemplo, tem espécies secundárias, são classificadas por aquelas características de classificação de grupo ecológico como secundária, mas elas crescem copa ampla, crescem rápido e produzem uma copa bem, bem ampla. Então, essa espécie passa a ser importante para o grupo 1. Então, acabou que o que eles fizeram? Eles criaram 2 grupos funcionais, um que ele chamou de preenchimento, que seriam essas espécies, independente de ser pioneira ou secundária, são aquelas, a grande maioria é secundária, mas tem algumas, a grande maioria é pioneira, mas tem algumas secundárias também, são aquelas que vão preencher, cobrir o solo, né, vão fechar a copa e fornecer aquela sombra que eu tinha interesse desde o início. E aquele outro grupo, ele chamou de grupo de diversidade, que seriam as espécies dos estágios sucessionais mais avançados, e que são as que vão permanecer na floresta. Porque as espécies do grupo das pioneiras, essas iniciais, né, elas têm ciclo de vida curto, e quando ficarem sombreadas, e muitas vezes é o autossombreamento, sombreamento delas mesmas, né, que aí elas começam a morrer. Elas têm ciclo de vida curto. Ciclo de vida é em torno de 15 a 20 anos, e quando plantadas em espaçamento pequeno, às vezes com 10 anos já está morrendo. Então, essas espécies, por isso que ele chamou o outro grupo de diversidade, que são as espécies que vão formar o dossel futuramente, que vão dar a diversidade da floresta. Essa é a terminologia que eles criaram para distinguir esses 2 grupos, tá? E aí tem aqui, ó, as características e funções de cada grupo. O grupo 1, o que eu desejo desse grupo? Espécie que tenha rápido crescimento em altura, porque isso vai fazer com que a copa dela saia da competição das gramíneas que tiverem ali, né? Então isso já não vai ter competição por luz mais, né? Uma copa ampla,
para sombrear, então não precisa, a copa dela não precisa ser uma copa que começa lá em cima, não. Quanto mais embaixo começar, melhor, porque mais rápido ela começa. Então, às vezes, essa árvore é muito bifurcada e tudo, para produção não interessa, mas aqui não tem problema, é característica dela, né? A atração da fauna é muito importante na fase inicial, por quê? Porque a gente já viu que muitas espécies têm dispersão zoocórica. Para florestas tropicais úmidas, a média de espécies que são dispersas por zoocoria é de em torno de 70% a 75%. Então, 70% a 75%, alguns falam de 65% a 75%, das espécies das florestas tropicais são dispersas pela fauna. Então, vejam a importância de você ter circulação de fauna. Por isso, quando a gente falou lá de regeneração natural, a gente falou tanto de tentar atrair a fauna, né? Então, espécies atrativas à fauna. Aí, nesse grupo aqui, é importante, espécies, sementes que atraem a fauna. Então, o que eu tenho aqui? Aroeirinha, aquela chamada aroeira pimenteira. O passarinho adora aquela sementinha. Né? A trema micranta, o passarinho come muito dessa semente. E outra, elas produzem semente muito tempo, né? Porque como são espécies de ciclo rápido, elas rapidamente, às vezes no segundo, primeiro ano já estão produzindo. Eu tinha um experimento com os meninos sobre rejeito, do rejeito lá do fundão, aqui em condição de casa de vegetação, tinha uma espécie que começou a florir, não frutificou, mas ela começou a florir com 4 meses de crescimento, no espécie arbórea, a gravitinga. Ela começou a florir com 4 meses de idade, né? Então, são espécies precoces, e aí se elas começam a florir, vão frutificar, e aí a fauna já vem, porque já começa a ter tanto abrigo quanto alimento para a fauna, né? Devem tolerar a competição inicial, né, principalmente com as herbáceas ali competidoras, e devem também conseguir promover melhorias no meio, que são aquelas melhorias que a gente espera que sejam promovidas para que as outras espécies cheguem, né? Sombra, umidade, matéria orgânica, né? Então, quanto sombreou, vai ficar mais úmido, vai depositar mais matéria orgânica com a queda de folhas, então, esse ambiente modificado, a gente vai conseguir que o grupo 2 cresça melhor. Então, aí a gente volta assim, mas então eu devo plantar só do grupo 1 primeiro e depois voltar e plantar do grupo 2. Não, a gente pode plantar junto, a gente pode plantar tudo junto, né? Principalmente se eu fizer um arranjo onde essas espécies do grupo 1 cresçam rapidamente e consigam proteger rapidamente essas espécies do grupo 2. Né? Então, eu posso fazer o plantio escalonado, plantar só um grupo, depois voltar a plantar outro grupo, mas vejam que vai aumentando o preço, vai aumentando o custo, tá? Então, por que eu estou falando tanto desses grupos funcionais? Porque aqui a gente tem alguns exemplos de como distribuir esses grupos, e nós vamos ter que, na hora de escolher a espécie, bom, vou definir que eu vou plantar 50% do grupo 1 e 50% do grupo 2, então, ok, então eu tenho 50% das plantas vão ser de um grupo, 50% das plantas vão ser de outro grupo. Não é de espécie, de plantas. Aí eu vou definir quantas espécies do grupo 1 e quantas espécies do grupo 2. Né? Então, esse desculpe, aqui, ó, porque a gente vai falar lá, isso aqui são os exemplos clássicos de composição por grupo ecológico. Eu posso plantar 100% de plantas de espécie desse grupo 1 aqui, posso plantar 50% do grupo 1 e 50% do grupo 2, ou posso plantar mais do grupo 1, mas ainda assim plantar do grupo 2, ou seja, em torno de 75% do grupo 1 e 25% do grupo 2. Agora, quando que eu vou decidir isso aqui, gente? Quando que eu plantaria só espécies do grupo 1? Se eu tiver certeza que as do grupo 2 vão chegar, certo? Então, se eu tiver muita dificuldade de que as do grupo 2 cheguem, eu prefiro plantar das 2. Não, mas então eu posso plantar depois. Ok, então seria um plantio escalonado onde eu iria plantar 100% espécie das plantas vai ser de espécie do grupo 1 e depois, daqui 2 anos, eu volto e trago, né, faço o enriquecimento com as espécies do grupo 2. Isso é uma alternativa, né, vocês vão ver no vídeo ali, que eu vou passar lá do Ricardo, que vai trabalhar também com aquela questão da adubação verde, mas sabendo que o custo é maior. Então, o que será que compensa? Plantar tudo junto ou plantar depois? Já se
pensou em implantar 100% de pioneiras, já fizemos experimentos sobre isso aí desde a década de 90, né, não é novidade de agora, tá? É consolidação de conhecimentos que a gente veio adquirindo, e plantar 100% de espécie de grupo pioneira só se você for fazer um plantio escalonado com as outras depois, ou você tiver muita certeza que vai chegar do outro grupo, porque senão a gente já viu acontecer de começar a morrer essas espécies desse grupo 1, já com ciclo de vida curto e acelerado, porque a gente planta no espaçamento pequeno, começaram a morrer e não tinha nada embaixo de regenerante, e aí voltou o capim que estava lá no banco de sementes. Então, essa é a questão nossa. Bom, e como que eu iria distribuir esses grupos no campo? Aí é o espaçamento. Como que eu vou distribuir? Primeiro, distribuir as plantas, né, que é o espaçamento, e depois como que eu vou distribuir as espécies ou os grupos. Aí são duas coisas. Então, o arranjo, ele vai englobar as duas coisas. O arranjo, que seria a forma de distribuir as plantas no campo, vinculada ao espaçamento, eu posso fazer de forma aleatória ou de forma sistemática, né? Vocês já devem ter visto isso na silvicultura, que normalmente silvicultura de produção usa sistemática, né? E aí o sistemático que a gente chama de distribuição regular ou distribuição em quincons, que eu já vou mostrar. E, uma vez definido isso, a gente também, de forma em conjunto ali, a gente vai ver como que eu vou distribuir as espécies. De modo geral, eu distribuo por grupo ecológico ou grupo funcional, espécie do grupo 1, espécie do grupo 2. Mas eu posso também trabalhar dentro das espécies do grupo 1 e das espécies do grupo 2, outros aspectos delas. Então, por exemplo, a arquitetura das plantas é uma coisa que eu posso definir aqui por usar na distribuição. Por exemplo, a Embaúba, que eu acabei de citar, é uma excelente pioneira, tem relações com formigas e etc., mas não tem copa boa. Então não planto de jeito nenhum a Embaúba? Não, eu posso plantar. Eu só não posso plantar um monte de Embaúba um lado da outra ou um monte de espécie. Embaúba, vamos pensar, Embaúba, Guapuruvu, são espécies importantes, mas que tem copa estreita. Então, eu não vou plantar Embaúba e Guapuruvu uma do lado da outra, porque não vai fechar. Então, o que eu tenho que fazer? Trabalhar plantando uma espécie de copa estreita ao lado de uma espécie de copa bem larga, porque aí essa de copa larga ajuda na cobertura do solo, que aquela de copa estreita não é boa para fazer. Então, aí a gente pode ir detalhando mais, mas vejam bem, isso vai dificultando muito a questão operacional, tá? Mas é uma alternativa que a gente pode usar. Bom, aí sobre a distribuição das plantas, falando em espaçamento, né, da forma que você vai distribuir, não o espaçamento valor, né, mas assim, a forma de distribuir que vai estar vinculada ao espaçamento. Então, a distribuição aleatória não tem definição de distância entre as plantas, né, então você entra na área, você define o número de plantas por área. Então, vou plantar 2.000 plantas por hectare, aqui tem meio hectare, então, você vai plantar 1.000 mudas aqui, distribui aí, do jeito que você quiser. Por que eu usaria isso? Né? Se eu pegar alinhar, não é mais fácil? O alinhamento, gente, é mais fácil. Para fazer o plantio, por exemplo, se eu for mecanizar, eu posso subsolar ou sulcar uma linha. Se eu for fazer distribuição de planta aleatória, não vou sulcar nada, significa que eu vou fazer coveamento. Então, não está vinculado, por exemplo, com a mecanização. E para controlar a planta invasora depois, eu tenho que ficar com todo o cuidado, localizando, porque senão eu vou lá e roço ou aplico herbicida em cima da minha muda, porque eu nem sei onde que elas estão. Então, na realidade, essa distribuição de plantas aleatória aqui, ela para mim, hoje, ela, assim, pensando por que usar, quando usar, seria mais uma situação onde a parte visual, estética, é muito significativa. Porque, assim, para a gente que conhece, a gente vê o alinhamento quando você entra numa área, né? Então, se você fizer, por exemplo, uma área, vamos pensar numa unidade de conservação, num parque, em algum lugar que eu quero que pareça o mais natural possível rapidamente, então eu posso fazer essa distribuição aleatória, mas, sinceramente, só em áreas muito pequenas, né, que justifique realmente a gente fazer uma distribuição aleatória, porque senão é muito mais simples fazer uma distribuição sistemática, mesmo que eu não meça direitinho, chegar e falar, não, vou fazer uma linha aqui,
fica mais fácil do que fazer aquela toda aleatória, tá? A distribuição sistemática, então, eu tenho a distância entre as plantas definida, então, entre as linhas, se eu tenho aqui as linhas no sentido horizontal, essa distância entre cada linha, ela é definida, e a distância entre as plantas dentro da mesma linha também vai ser definida, né? Então, eu tenho que definir aqui o espaçamento, vai ser definido pela medida, pelo menos duas medidas ali, a distância entre linhas e a distância dentro da linha, certo? Essa seria uma distribuição sistemática. Na distribuição sistemática, existem algumas formas. Se eu tenho, isso aqui é o que a gente chama de regular, é que eu ponho lá a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, normalmente, e vou seguindo o espaçamento. Então, por exemplo, se eu tenho, o espaçamento é 2 por 2, eu vou ter um espaçamento regular quadrado. O quadrado ou retangular, gente, é simplesmente em função das medidas que a gente tem aqui, tá? Então, vai ser quadrado ou retangular aqui, né, que é um sistemático. E esse de baixo aqui é o que a gente chama de quincôncio, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que é originado, a palavra é originada de 5, né, a origem é de 5, porque a gente acaba tendo uma célula formada por um quadrado com uma planta em cada vértice do quadrado e uma planta no meio. Então, esse modelo aqui, esse desenho, eu consigo sobrepondo 2 quadrados. Então, eu pego, por exemplo, um quadrado de 3 por 3, coloco aqui esse primeiro quadrado, que é esse de linhas azuis aqui e árvorezinhas brancas. Depois faço na mesma, ele tem 3 por 3, que é o exemplo que eu fiz aqui, tá? É um quadrado de 3 metros dentro da linha e 3 metros entre as linhas. Aí eu pego o mesmo quadrado da mesma distância, sobreponho aqui, mas dou esse afastamento aqui. Eu começo ele no meio da primeira linha com a segunda e no meio da primeira com a segunda planta. Então, eu faço a sobreposição, pego esse quadrado amarelo aqui, e aí, ao final, o que eu tenho? Um quadrado de 3 metros de distância, de 3 metros de lado, com uma planta no meio, que é isso aqui. Então, qual que é o meu espaçamento final? Porque eu estou sobrepondo 2 quadrados de 3 por 3. Então, qual que é o meu espaçamento final ficou aqui? Na realidade, como eu pus aqui na metade, então, o meu espaçamento é uma planta uma linha a cada 1,5 metro, o original seria 3 metros, mas agora tem uma no meio. Então, eu tenho uma linha a cada 1,5 metro, a cada 1,5 metro eu tenho uma linha aqui, certo? E dentro da linha continua sendo 3 metros, né? Tanto aqui quanto aqui continua. Então, o meu espaçamento final aqui seria 1,5 por 3, sendo que a gente sempre usa o primeiro número como a distância entre linhas. Eu posso ter, gente, o mesmo espaçamento aqui, ou a mesma densidade de plantas, se eu plantar 3 metros entre linhas, que seria esse aqui, 3 metros entre linhas, e 1,5 metro dentro da linha. Eu ficaria com o mesmo número de plantas. O que fica diferente aqui? É que aqui eu ficaria com 3 metros de distância entre cada linha. Então, se eu pegar aqui, eu tenho um quadrado com 3 metros em todos os sentidos. Aqui não, aqui eu ficaria com um retângulo de 3 por 1,5. Meu exemplo aqui esse exemplo meu é 2 metros, mas se eu pensar no 1,5, eu ficaria com um retângulo de 3 por 1,5, que é diferente desse quadradinho aqui com uma no meio, certo? Então, eu tenho uma diferença, principalmente, não vou ter diferença no 1,5 por 3 ou 3 por 1,5, não vou ter essa diferença em densidade de plantas por área, ou área útil por planta, né, que seria 4,5 metros quadrados por planta, e que daria isso 2.222 plantas por hectare. Então, tanto faz se eu fizer assim ou daquele jeito. Porém, quando eu conjugo isso com a forma de distribuir aqueles grupos funcionais, as espécies e grupos funcionais, aí a gente passa a ter uma diferença, tá? Então, quando eu penso naquele plantio com 100% de todas as plantas do mesmo grupo, do grupo 1, aqui eu tenho um arranjo sistemático regular, que
Aqui o meu quadrado, é um retângulo aqui, ó, 3 por 2, tá? Então, como essa plantinha branca aqui é a minha planta pioneira, né, ou do grupo 1, então, aqui é uma sugestão que eu tenho 100% das plantas são de espécies do grupo 1, o meu arranjo é sistemático, regular, e aqui o espaçamento seria 3 por 2, tá? Então, esse é o meu modelo. Agora, essas plantas repetidas aqui, 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 não são da mesma espécie, né, gente? São de espécies diferentes. Eu posso usar aqui 50 espécies pioneiras. Então, não é um plantio puro, não confundam, tá? Aqui eu estou falando 100% de espécies do grupo 1, das pioneiras. Não estou falando que é um plantio puro, tá? Não é a mesma espécie, não, tá? Aquela composição que eu mostrei para vocês ali, um exemplo, 75% de plantas do grupo pioneiro, 25% de plantas do grupo clímax, se eu fizer no arranjo sistemático regular, eu posso fazer desse jeito, ó. Se eu fizer cada linha ímpar, linha 1, 2, 3, 5, se eu fizer cada linha ímpar, toda composta de espécies do grupo 1, eu já dá 50%. Se eu pegar as linhas pares e alternar, a linha do grupo 1, linha do grupo 2, linha do grupo 1, linha do grupo 2, aí eu vou ter aqui 25%, né, de cada uma. Então, vai dar 75% de plantas desse grupo 1 das pioneiras e 25% das espécies do grupo secundário clímax. Então, esse seria o meu modelo, pensando só no componente arbóreo, tá? Esse seria o meu modelo. Olha, eu vou plantar 75% de espécies, de plantas, de espécies. Não posso falar 75% de espécies, viu, gente? 75% de mudas de espécies pioneiras e 25% de plantas ou mudas de espécies clímax, tá? No arranjo sistemático, regular, no espaçamento 3 por 2. Aí eu sei que, se você me falar isso, eu sei o que eu tenho que fazer, tá? E se eu quiser 50%, que eu, falando para vocês, é um dos mais comuns, 50% de plantas, de mudas, de espécies pioneiras e 50% de mudas de espécies clínicas. Eu posso usar no arranjo sistemático ou no arranjo quincôncio. Esse é o bastante usado, esse para o quincôncio é nesse modelo aqui. Porque aí eu pego o quê? Uma linha de pioneira, uma linha de clímax, uma linha de pioneira, uma linha de clímax, uma linha de pioneira, alterno espécies pioneiras com linhas de espécies clímax, tá? Ou linha de espécie do grupo de diversidade, linha de espécie do grupo de diversidade, e o primeiro é recobrimento, né? Então, poderia ler aqui, ó, linhas de espécies de recobrimento intercaladas com linhas de espécies de diversidade. E aqui, por que eu mudei? Eu não estou intercalando em todas as linhas. Aqui é porque eu tenho esse arranjo sistemático aqui, regular. E aí, vamos pensar que tudo vai ser 4,5 metros quadrados por planta. E aí, aqui, ó, nesse modelo, eu vou plantar 1,5 entre linha e 3 metros dentro da linha. Naquele exemplo meu, vou ficar com cada pioneira a 3 metros de distância uma da outra e uma clímax no centro, ok? Se eu fizer nesse modelo aqui. Agora, se eu fizer, aí eu posso chegar, o proprietário fala, não, eu não posso capinar na mão. Toda a minha capina tem que ser mecanizada, e eu tenho um exemplo disso. Aí você fala, opa, então eu não posso usar uma linha a cada 1,5 metros, tem que usar a linha de, no mínimo, 3 metros. Esse mesmo vai me permitir poucas mecanizações. Mas seria suficiente. Mas aí, se eu fizer esse arranjo aqui de 3 na linha por 1,5 e plantar igual eu plantei aqui, uma linha de um grupo, outra linha de outro grupo, não vai dar certo. Por quê? Porque eu vou ficar com uma linha de pioneira, uma linha de clímax, uma linha de pioneira, as minhas pioneiras vão ficar a 6 metros de distância uma da outra, na linha, e aqui dentro da linha 1,5. Eu teria um retângulo aqui de 1,5 por 6, formando com as pioneiras, e a clímax aqui
perdida aqui no meio. Se eu fizer isso, gente, o que acontece? Essa linha inteira aqui, ó, de clímax, ela não vai ser sombreada tão cedo, então começa a ter muita mortalidade. E esse capim que está aqui também não vai ser eliminado. Então, esse capim concorre com as clímax, que é o pior pesadelo, né? E insucesso. Então, se a gente tiver que permitir aqui 3 metros, então, o que eu tenho que fazer? Eu intercalo uma planta de pioneiro e uma planta de clímax em todas as linhas. E aí, tento fazer diferente aqui, ó, para poder ficar, né, não ficar alinhado aqui também, senão eu criaria uma linha aqui, ó. Então, aqui eu começo com pioneiro, aqui eu começo com clímax, pioneiro, clímax. E aí eu vou tendo uma distribuição que, pelo menos, eu não vou ter 6 metros de distância entre as pioneiras. Eu vou ter aqui um pouco menos, um pouco mais de 3 metros, acho que dá 4 e pouquinho essa distância aqui, ó. Então, aqui, tá vendo? Acaba que forma, aqui não um quadrado, mas um losango aqui, ó, e uma clímax no centro. Então, por isso que eu falei que o arranjo de campo tem a ver com o espaçamento e a forma de distribuir as plantas por grupo funcional, tá? Então, para a gente definir o que é o arranjo, a gente vai precisar de fazer uma associação dessas informações aí, ok? Soraya, Oi. na distribuição das plantas, por exemplo, o meu relevo pode influenciar na minha escolha se vai ser aleatório ou sistemático? Porque, por exemplo, se eu tenho uma área que eu quero recuperar, mas ela tem uma declividade muito grande, né? E eu não consigo utilizar mecanização nela. Uhum. Então, aí no caso, teria que ser manual, né? Mas se é uma área muito grande, não é viável. Então, aí eu utilizaria aleatória, certo? Ou não? Não, aleatório não, porque o aleatório, ele vai dificultar, porque mesmo se você, por exemplo, você não pode mecanizar, mas você pode ir com roçadeira costal, entendeu? Você indo com roçadeira costal, que é o que se faz depois do primeiro ano, dificilmente a gente vai entrar com trator, a não ser que eu fique nessa distância de 6 metros entre as pioneiras. Mas numa distância menor, aqui, né, que aqui está, né, me distribuindo pelo menos, aqui, ó, como as pioneiras eu quero que elas cresçam copa rapidinho, essas copas delas começam a se tocar, ou começam a crescer, então eu já não consigo passar com o trator aqui mais, então acaba que a gente vai ter que fazer com roçadeira costal, né, e aí, estando alinhado, é muito mais fácil pro operador, né, quando aleatório, é muito risco, né? Então, por isso que eu falei, aquela distribuição sem alinhamento, toda aleatória, é só em casos específicos onde você precisa rapidamente mostrar que aquilo lá não é artificial, se for esse o interesse, porque senão não justifica, gente, porque se você for dar manutenção, quanto mais você tiver alinhado ali, melhor, porque aí você não corre risco de cortar suas mudas. Né? Só um exemplo, a semana que vem, a gente está aqui vendo se o pessoal da Fundação Renova consegue ir nas nossas áreas roçar, porque tem 3 meses que o Zé Pedro não vai lá, então deve estar um mato danado. Mas aí a Renova também tinha parado, então a Renova falou que agora vai começar, acho que pelo menos soltar o pessoal no campo para fazer as roçadas. Aí o Zé Pedro, eu falei, Zé Pedro, será que você vai ter que ir? Ele falou, olha, se for o rapaz que foi com a gente da última vez, porque o Zé Pedro teve que ir com eles, para mostrar, pegar o alinhamento direitinho e mostrar onde estavam as plantas. O Zé Pedro foi lá. Aí, agora ele falou, se for o mesmo rapaz que foi comigo, ele já sabe como que está plantado e tal, então ele entra, vai coroando com capina, fazendo a capina com coroamento em volta das mudas, para depois o pessoal da roçadeira vir e roçar o restante, porque se o pessoal da roçadeira entrar, eles vão roçar nossas mudas todas, porque eles não vão enxergar, identificar as mudas, porque o mato está alto. Então, o outro que sabe o alinhamento de plantio e tudo, vai conseguir fazer. Se for quem nunca foi, ele falou que vai ter que ir lá. Entendeu? Entendi. Então, tipo assim, eles teriam um trabalho maior nessa fase do plantio, né?
que no caso teria que ser manual e tudo mais, nesse exemplo que eu tinha te dado, mas depois para manutenção, para eles é mais fácil, né? Ter esse alinhamento. Com certeza. Tá? Ok? Bom, gente, então, esse é o nosso modelo, né? Como eu falei para vocês, a gente tem uma situação onde eu vou combinar quais grupos, quais hábitos, se eu vou usar herbácea, arbustiva e etc., e arbóreo, ou só arbóreo e tal. Depois eu vou definir quantas espécies, etc., e por grupo funcional, no caso das arbóreas, e depois vou definir como que eu arranjo aquilo no campo. Só voltando aqui para completar, por exemplo, eu estou falando aqui só das arbóreas. E aí, por exemplo, se a gente for fazer a semeadura do mix de sementes de espécies de adubação verde, eu vou fazer no meio aqui, ó, vou fazer na entrelinha. Se eu for fazer semeadura, que a gente vai ver depois, a lanço, isso vai ficar aleatório, tá? Se for semeadura a lanço, vai ficar no espaçamento aleatório, tá? Então, por isso que assim, o espaçamento aleatório, né, eu não comentei aqui, mas ele vai ser depois, ou é nesses casos que eu falei que é importante visualizar natural, ou então, se você for fazer semeadura direta por distribuição a lanço, que pode ser tanto manual quanto mecanizada, aí ele vai ficar no espaçamento aleatório também, né? Mas no caso de plantio, por exemplo, por que seria importante aqui, inclusive, eu fazer o plantio alinhado? Porque eu venho, planto as arbóreas aqui, planto a arbórea aqui, e depois eu venho semeando as outras aqui no meio. Tanto mecanizado, ou às vezes a lanço mesmo, mas eu vou semeando aqui a lanço, mas de modo geral, se possível, mecanizado. Então, é importante eu ter o alinhamento, né, para essas operações. Ok? Bom, seleção de espécies, gente, a gente vai ter uma aula específica, ele fica aqui, tá esses aspectos aqui, por quê? Porque isso é importante para a gente pensar no modelo também, né, que a gente vai ter que selecionar as espécies. Então, como de forma básica, vamos selecionar onde? Buscar informações de remanescentes na região, por exemplo, isso aqui, ó, é uma mata, a mata que a gente chama aqui de mata de Macaia, que está ali entre Jaci e Macaia, Jaci está desse lado do rio, aqui Macaia, isso aqui era Rio Grande ainda, hoje é represa, né, essa ponta aqui não tem mais do lado de cá. Aqui essa mata é uma mata grande, bem conservada, e ela foi uma importante fonte de informação aqui na região para a gente, de mata ciliar, porque ela é ciliar, então os meninos aqui da ecologia fizeram vários levantamentos florísticos, até hoje os meninos têm estudos aqui da ecologia, porque é uma informação importante, porque é uma mata grande, que tem, né, muitas espécies e etc. Agora, aqui dentro dela, eu preciso também de conhecer esse ambiente de ocorrência. Por exemplo, está aqui na beira do rio, ela tem muita associação com a água, né? Ou ela é de área mais alta, aqui está dando para ver que tem uma área um pouco mais alta. Ela não tem, a espécie não tolera umidade. Então, se ela não tolera umidade em excesso, eu não posso plantar na beira do rio. Se eu vou fazer um plantio aqui, ó, se for na beira do rio, eu não posso plantar uma espécie que não ocorre na beira do rio. Então, esse ambiente de ocorrência, né, é importante a gente lembrar que existe, né, interação espécie-ambiente, ele é importantíssimo da gente conhecer das espécies. Esse exemplo aqui, ó, essa foto que eu tirei lá em Camargos, na usina, isso aqui é a área de deplecionamento, então aqui inunda e fica seco, inunda e fica seco. Qual espécie que teve sucesso de ser plantada aqui? O ingá. O ingá é uma espécie que está sempre lá na beira de rio, e ela tolerou aqui, ó, a gente plantou muda de ingá até embaixo de 2 metros de água. Quando a gente plantou, lógico, a represa estava lá embaixo, depois subiu, ficou com 2 metros de água em cima dessas mudas aqui, ó, e elas sobreviveram. Então, elas passaram aqui um tempo, muitos dias coberta, né? A gente, quando vê aqui, é interessante, porque você vê a marca d'água, quando a gente vem aqui depois que a água baixou, você vê a marca d'água direitinho, porque as folhas que estavam dentro da água também cheias de solo, né? Porque estava em suspensão na água. Então, quer dizer, o ingá é uma espécie que eu recomendo tranquilamente,
onde ele ocorre para áreas de inundação, tá? Agora, se outras espécies que eu plantar aqui que não tolerem ficar aqui dentro d'água inundada, vão morrer rapidinho, né? A qualidade do sítio também, porque as espécies precisam ser tolerantes a crescer num solo ruim, se ele estiver degradado. Então, quando o solo é muito degradado, às vezes eu não posso escolher toda aquela gama inicial de espécies que existem, porque muitas delas a gente não conhece direito, e outras a gente já sabe que são espécies mais exigentes, que não vão conseguir crescer num solo degradado, tá? Então, isso é outra informação importante. E, né, outra informação fundamental é que eu conheço a ecologia da espécie. Por exemplo, esse comportamento do ingá aqui, a gente conhecia, por isso que a gente testou. Hoje a gente conhece mais ainda, mas a gente já sabia. Então, esses aspectos ecológicos, eles têm que ser coletados, essas informações têm que ser conhecidas também das espécies daqui. E aspectos silviculturais? O que são os aspectos silviculturais? Eu sei a produção de semente, eu sei quebrar, tem dormência, eu sei quebrar a dormência dessa espécie, eu sei armazenar semente. Por que eu estou preocupada com isso? Porque eu vou ter muda, eu preciso fazer muda de uma espécie que eu estou indicando. Então, eu preciso conhecer, eu preciso saber fazer as mudas, né? E, além disso, tão importante quanto ou mais, eu preciso saber como que a espécie cresce. Aquilo que eu falei lá, eu quero espécie de copa larga. Como é que eu vou saber se a espécie tem copa larga ou não? Se ela cresce bifurcada, se ela tem desrama, se eu preciso de uma adubação muito, muito pesada, ou se não precisa, se é uma espécie que cresce rápido, ou se cresce lento. Então, aquelas informações que eu falei lá para vocês, daquele grupo 1, das espécies que eu quero que cresçam rápido em altura, cresçam copo, como é que eu vou saber isso se eu não conhecer a silvicultura das espécies? Então, eu preciso de ter as informações. Então, assim, a gente tem aqui, a gente trabalha com mata ciliar aqui na região desde 1990, e a gente tem uma lista de mais de 800 espécies, segundo os meninos, a gente até passar de 1.000 espécies de ocorrência nas matas ciliares do Alto Rio Grande, que vai desde a nascente do Rio Grande, ali na serra, ali na região de Liberdade, Santo Antônio, ali, Bocaina de Minas, até aqui basicamente até aqui antes da barragem da ponte de Perdões ali, gente, antes do Furnas, essa região aqui é a região do Alto Rio Grande. Tem mais de 800 ou 1.000 espécies de ocorrência, mas a gente já plantou e sabe alguma coisa de cerca de 200 espécies. Mais do que isso, a gente nem conseguiu estudar ainda, né? E olha que a gente está trabalhando com isso há 40 anos, está fazendo agora? Não, 30. 1990 que começaram os projetos aqui, 30 anos. Né? Então, há 30 anos a gente está estudando, tentando conhecer a silvicultura das espécies, e dessas todas aí a gente já estudou um número menor. Então, tem umas que a gente não conseguiu, não sabe nem quando que produz semente e tudo. Então, você precisa de ter esse conhecimento para poder indicar a espécie. Não adianta você indicar se você não sabe nem se vai ter muda ou não, né? Então, a gente precisa de conhecer isso tudo das espécies. Bom, e a gente tem que falar de espaçamento e mais um tanto de coisa. Eu acho que nós vamos ter que deixar para a semana que vem, atrasar esse assunto, ou vocês querem que a gente continue? Tem alguém aí ainda? Soraya, por mim, pode deixar para a semana que vem. Pode ser, né? Fica cansativo. A turma de ontem a gente fez tudo, mas a gente foi conversando mais rápido, porque a maioria do pessoal tinha visto o vídeo já, né? Então, a gente deixa para a semana que vem, essa segunda parte, ok? É melhor, então? Ok, obrigado, Soraya. Ok, fechado. Então, tá. A gente encerra aqui e
Agora, seria interessante, porque a semana que vem a gente já vai ter o outro assunto, né, que é a semeadura direta. Não gravei a aula ainda, vou ver se eu gravo amanhã, sexta-feira, para colocar para vocês. Seria interessante que vocês conseguissem ver, gente, para a gente ser mais rápido aqui e conversar mais para tirar dúvida mesmo, tá? Então, vocês vejam pelo menos os vídeos dessa semana. A parte de espaçamento, eu acho que ainda está na primeira parte, e a segunda parte é a parte operacional, porque senão demora mais tempo. Porque se vocês não conseguirem ver os vídeos, a gente vai ter que fazer 3 aulas, né? A gente teria que fazer, para a gente conseguir discutir tudo aqui na aula, a gente teria que fazer as 3 aulas, tá? Não daria para fazer só 2, não. Tá bom? Então, espero que vocês consigam ver os vídeos dessa semana e o da semana que vem, para a gente poder render mais na semana que vem. Ok? Soraya, mas o questionário dessa semana é os 2 vídeos, né? Vai ser sobre os 2 vídeos. Então acho que aí fica mais fácil, porque como de qualquer jeito a gente tem que assistir para fazer o questionário. Vocês vão ter que assistir para responder o questionário. Aí semana que vem fica mais para dúvidas e um novo assunto. Isso, né? Aí que vocês anotarem de dúvida do que ficou de hoje para falar da semeadura direta semana que vem. Tá bom? Combinado, gente? Então tá bom, né? Combinado. Combinado? Sim, beleza. Então tá. Tô indo. Tchau e até semana que vem. Se precisarem, é só chamar pelo campus virtual, tá bom? Até mais. Beleza, até mais. Tchau, tchau.